apresentar os nossos palestrantes. O professor Stavros Chantopoulos, ele é diretor internacional da ABED, consultor especialista e dirigente educacional pela SPX Consultoria, palestrante nacional e internacional em AD, tecnologias digitais na educação e educação aberta. Ele é doutor em administração pela GV, engenheiro e mestre pela Politécnica da USP. Faz parte do board de OAC, do MIT, e do ICD, Conselho Internacional de Educação Aberta, Flexível e à Distância. Depois, essas instituições, ele vai falar um pouquinho também na fala dele. Sem mais delongas, vou passar a fala para ele. A ideia é que ele vai falar um pouco sobre o estado da arte, da educação e das tecnologias na educação para o século XXI. Para mim é um grande prazer poder estar interagindo com aqueles que vão fazer a diferença no que diz respeito aos processos educacionais e aprendizagem para o futuro. Então, eu enxergo vocês como, no mínimo, advogados, catalisadores e, ainda no nosso país, pioneiros, pelo menos no que reflete a educação, como ela deve ser, e espero provocá-los bastante ao longo da nossa interação. Me disseram que eu tinha 8 horas para falar, com um intervalo de 15 minutos no meio, não é isso? Aí hoje eu descobri que eram 35 a 40 minutos. Então, eu vou realmente fazer um apanhado bastante denso e, obviamente, a gente vai interagir depois, que eu acho que isso que é importante, e pretendo percorrer alguns elementos que têm impacto nisso que nós vamos cobrir. Quer falar um pouquinho do mundo de hoje, da nova geração e do novo cidadão. Quando eu falo nova geração, eu listo para aqueles que convivem com isso diariamente, seja como pessoas ou enfrentando na interface, que são aquelas gerações X, Y, Z, Millennium, não é isso? E não sei, talvez o alfabeto grego entre agora também para poder caracterizá-los a cada 7 anos. Né? Na nossa época, essa geração era chamada de revoltados e não se estudava nada, não é isso? A gente respeitava o que entrava pela frente e quem fez faculdade na década de 70, 80 e até, eventualmente, inícios de 90, vai lembrar o quanto a gente interagia com os nossos professores e quanto eles se preocupavam com a nossa aprendizagem. Aqueles 5 dos 60 que você teve. Não? Falar da educação na era digital e depois falar um pouquinho das tecnologias. Rapidamente, o papel na aprendizagem. Eu sei que a professora Lilian vai trazer, ao meu ver, a Ana Lúcia acertou na mão quando ela definiu esse tema. Eu não esperava nada além disso dela, né? Porque a professora Lilian vai trazer o que certamente vai ser o modelo principal de pedagogia para a educação no futuro, que é o ensino híbrido. E, obviamente, você vai poder colocar isso numa espinha de peixe central e aí puxar as derivadas de elementos que vão contribuir para que isso se torne efetivo. Mas anotem desde já, é híbrido, que na realidade, como sempre foi, quando a EAD começou em meados na década de 90. E, como toda agenda tem que ter a parte final, considerações finais. Ok? Quem tiver dúvida, manda dúvida no sisteminha que a professora Lilian apresentou. Quem chegou depois, cochicha com o colega do lado para saber como é que faz pergunta. Ok? Muito bem. Eu vou falar da internet, mas com uma forma um pouco diferente. O nosso amigo Castells, em 2003, comparou a integração da internet com Dar a Volta ao Mundo em 80 Dias, que é um filme que inicialmente foi realizado em 1959 e lançou um ator mexicano chamado Cantinflas,
estrelado junto com David Niven. Né? Alguém que lê isso e nasceu depois da década de 90, 2000, não sabe o que está acontecendo nesse título, por isso que eles tiveram que fazer uma refilmagem, provavelmente, colocaram o Shen, né, para poder entender o que é isso. Mas, na realidade, se a gente olhar, a internet, hoje, é como se fosse uma bolha de sabão que não estoura e que ela talvez esteja na altura do joelho da gente, a qualquer altura que a gente vá, e ela permite que isso seja um novo ciberespaço de comunicação, uma nova dimensão de comunicação. Não tem nada mais a ver com um aplicativo ou um sistema. É algo que faz com que o todo esteja dentro desse espaço super heterogêneo, onde todos podem interagir e funciona como um processo para estender todas as relações sociais, independente de qualquer coisa. Isso é um avanço violento no que diz respeito à integração. É uma oportunidade ímpar. É óbvio que essa bolha não está em torno da Terra toda, e isso, se fosse uma política pública, deveria ser uma política pública de nível mundial. Não? Que permite justamente que a gente quebre a virtualidade num sistema integrado de logística. Então, isso fica transparente para a gente, mas é muito profundo. O outro elemento é a tecnologia em redes. E para vocês que gostam de futurologia, etc., esse canadense, o Don Tapscott, escreveu quase tudo que ocorreu e que ocorre hoje há mais de 25 anos, quando ele começou a discutir mercado digital, era digital, etc. São boas bases para que a gente possa ter uma coluna de conceitos que podemos até falar que seriam, entre aspas, arquétipos do que a gente vive hoje no que diz respeito à tecnologia de redes. E, obviamente, que a sociedade em rede, ela deveria ser tudo menos esse processo que ocupa 70%, 80% da rede, na qual as pessoas, sem nenhum preconceito, mas tentando descrever de uma forma bem simplista, atuam naquilo que eu chamo de geração KKK. Check-in, estou em Congonhas, fui no banheiro, saí do banheiro, vou pegar o voo, tá certo? Ok? Isso é assustador, porque a gente sabe que do jeito que a tecnologia vai, talvez 80% do que a gente faz hoje acha que é trabalho, competência ou habilidade para gerar algum valor, será automatizado. Tá certo? E aí, quem sabe, o programa de renda mínima do Suplicy vai ser algo a se pensar. Brincadeira. Quando a gente pensa em redes, muitos de vocês vão reconhecer rapidamente aí coisas como Twitter, Facebook, Skype, etc., Flickr, percebam, aqui eu peguei um punhado só de coisas. E é interessante que essas coisas, elas são absorvidas por cultura de país, por cultura de uso. Interessante, o francês até pouco tempo não usava o WhatsApp. Ele fazia a rede dele através de SMS. Ele tinha a ilusão que o WhatsApp era menos seguro que o SMS. Né? Os chineses usam algo diferente da gente, talvez não use o WhatsApp, aí tem o Telegram, que vocês devem conhecer, que muitos de nós somos obrigados a usar quando o WhatsApp foi fora do ar. Lembram? As liminares? Né? Aí o Telegram entrou como uma espécie de, se der problema, é o plano B, não é isso? E assim vai. E quando a gente junta essas duas coisas, a gente tem algo muito interessante. Quando a gente vai estudar redes, a gente sabe que redes podem ser coisas do tipo, eu sou uma estrela, tem 500 milhões de pessoas em volta de mim. Né?
Ou então eu faço parte de grupos que se interconectam por algumas semelhanças, similaridades, mas têm um core central. Ou então, o que está acontecendo hoje com a tecnologia block, né? Onde todo mundo se organiza independente de qualquer tipo de hierarquia, mas com objetivos comuns, está certo? Mas o importante não é estudar a rede, é entender que a gente tem as singularidades que a gente tem que cativar e captar para montar a nossa rede. Essas singularidades podem ser hubs do indivíduo ou hubs que são instituições ou elementos que vão gerar interesses comuns para que a gente se organize dessa forma. Isso é bastante profundo. Quando a gente pensava em globalização na década de 90, na realidade a globalização nada mais era do que como você aproveitar de brechas legais para montar uma logística de distribuição em nível mundial. Depois vieram os altos custos e depois houve a produtividade em torno dos processos para ajeitar isso. Hoje não. Eu vivi muito tempo no Rio de Janeiro, até abril desse ano. Fiquei quase 9 anos no Rio, dirigindo um programa de educação à distância e um programa de educação executiva associado a ele. E eu fui visitar o Botafogo Futebol Clube e o pessoal da administração e do marketing falaram para mim que tinham feito uma pesquisa para saber qual é o futuro torcedor carioca, para quem ele vai torcer. E o foco está, obviamente, nos 4 times grandes do Rio: Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Então, eles fizeram essa pesquisa com adolescentes, ou pré-adolescentes, de 12, 11 até 16. E qual é o time que mais vai ter torcedores cariocas no futuro? Pode chutar, não precisa escrever, pode falar. Barcelona. É isso. 90% dessas crianças não devem nem saber onde é Barcelona, a cidade. Muito menos Espanha e Europa. Se eu estiver exagerando, coloquem a porcentagem que vocês acharem justa, porque a gente não tem dados disso. Eu gostaria que fizesse uma segunda pesquisa, pegar todo esse povo que falou Barcelona e falar, onde é Barcelona? Tá certo? Essa seria a minha pergunta se eu tivesse visto esse questionário antes de fazerem a pesquisa. Então, percebam, o que essas crianças têm em comum no Brasil, na China, nos Estados Unidos, em toda a Europa, no Japão, na Austrália, onde quer que seja. Elas têm algo que elas podem acessar imediatamente, ao vivo, podem rever, podem torcer e se sentir parte do quê? Daquele processo plástico que ele é feito lá. Está claro isso? Não precisa falar mais nada, né? Muito bem. Essa parte eu estou indo mais devagar porque é muito importante, tem fundamentos importantes aqui para a gente pensar nos nossos cursos, nos nossos programas, ou naquilo que a gente vai ofertar como elemento de aprendizagem para o aluno. E aí a gente tem o que a gente pode chamar de tese de conhecimento, onde eu cria-se mercado das ideias e não dos conteúdos, por exemplo. Atualiza-se e perpetua-se o conteúdo, isso gera valor econômico e estratégico, permite acesso ao conhecimento. É necessário repensar os processos educacionais todos e o próprio desenvolvimento organizacional, seja de uma empresa, de uma instituição de ensino, tanto faz. E tem algo que eu vou pegar de imediato, que é, na minha visão, pré-requisito ser colocado em qualquer plano pedagógico, que é a cidadania digital. Existem movimentos, eu trabalho assim há mais de 10 anos. Hoje, a Comissão Europeia lançou uma cartilha de como deve ser o cidadão digital do futuro. O Mozilla tem um programa para ensinar as pessoas a usarem a internet dentro de um contexto ético, né, no contexto da interação que vão fazer. Então, a cidadania digital é algo que
envolve o imigrante digital, que teoricamente é alguém que não nasceu na época que as crianças brincam com os nossos smartphones, nasceu brincando provavelmente com bolinha de gude, bola de meia, soltar pipa, não é isso? Etc. Né? E hoje eu canso de ver pessoas falarem que seus netos, filhos, são gênios, porque mexem no iPhone com 2 anos de idade. Aí eu pergunto, o que você entrega na mão dele? O iPhone. Ele vai mexer com o quê? Mas ele pode ser gênio. Entrega uma revista para ele. Se ele virar a página, tem futuro. Se ele tentar achar onde é que aperta para abrir a revista, é uma pessoa normal. Ok? Então, esse processo, nós estamos vivendo com oportunidades ímpares como educadores. Seja na instituição de ensino, seja no mercado. Porque eu tenho, por um lado, pessoas que têm conhecimento, experiência, sabedoria e que ficam encruadas com medo desse mundo digital. E eu tenho uma garotada que, porque sabe googar, acha que vai definir a estratégia do universo. E, na realidade, aqui eu tenho uma simbiose fantástica de trazer essa garotada para um nível de entender para que servem efetivamente as ferramentas. Obviamente, tem que ter a cerveja, que é o divertimento depois, mas como é que eu uso isso efetivamente? Para a minha melhoria de vida, para a contribuição na sociedade e como eu me comporto nesse novo contexto, onde é difícil você estabelecer os limites de lei, ética, cultura, etc. Né? E, por outro lado, eu tenho gente que quer aprender e tem muito a contribuir. Acho que recentemente esse tema foi tocado quando saiu aquele filme do Estagiário. Vocês assistiram provavelmente, onde o Robert De Niro tem esse papel e a chefe dele tem um papel contrário. Eu poderia ilustrar isso com um filme, não precisava ter feito todo esse papo. Mas ninguém quer ser imigrante e o nativo digital também quer cidadania. Então a gente tem que convergir para essa condição básica no futuro. Então, quando a gente usa tecnologia no nosso processo de ensino e aprendizagem, nós temos que aproveitar essa ponte para criar essa cidadania. Pessoal, estou falando grego para alguém aqui ou não? Se acontecer literalmente, me avisem, ok? Mas, por enquanto, está ok? Muito bom. E aí, essa pesquisa, eu não vou perder tempo, mas isso é uma pesquisa do Gallup, que mostra as preocupações de sobrevivência, recompensa, forma de gestão, evolução, foco e razão de ser no passado e hoje e no futuro. Ou seja, o que o jovem busca e o que a gente buscava. Esses elementos centrais eu que coloquei na pesquisa uma descrição. Vale a pena dar uma olhada. Porque, na realidade, o jovem pensa na vida dele e num propósito. E a gente pensava no meu trabalho e no meu lerite. Ou seja, até hoje a gente pensa, talvez. Né? Ok? Então, vamos lá. Temos desafios onde, por exemplo, formatos do tipo um tamanho para todos não faz sentido, mas nunca fez. Faz menos ainda. E na época que a gente tenha a escola, vamos dizer assim, com alunos da mesma idade, mesma série, mesmo conteúdo, mesmo local, que tinha aquela produção em série com economicidade envolvida no processo educacional, foram poucos países que sabiam, de alguma forma, ou misturar isso adequadamente, ou fazer as divisões para que você tivesse mais PIB para o país. É isso que a gente não percebe. Né? E agora a gente tem uma oportunidade ímpar em relação a fazer isso. E é interessante porque até 2030 a gente vai ter que fazer frente a 400 milhões de demandantes de ensino superior, fora o número daqueles que vão buscar profissionalização, capacitação extra. Se instituir uma universidade por dia em cada país do mundo, não tem espaço para isso.
E o pessoal fala para mim que a universidade acabou, que o professor é outro, que a função do professor mudou. Então percebam, não vai faltar aluno. E quem não perceber que tem que mudar, não vai fazer parte desse desafio novo. Como eu disse no início, a educação à distância que nós fazíamos no início da década de 90, ela era um grupo fechado em rede social, que se comunicava via e-mail ou via algum sistema fechado, que fazia chat e reuniões em fórum ao vivo, e a gente não usava tanto vídeo ou transmissão, mesmo assim a gente fazia, porque naquela época a velocidade era 128 kbps aqui no Brasil, linha Embratel. E depois lá por 99, 2000 foi para 256, dobrou. Você falava, boa noite, turma! E esperava, porque 20 segundos depois ia chegar seu boa noite nas salas que estavam remotas, tá certo? Então, para nós que somos de origem, tudo isso nada mais é que se multiplicou, e quem aqui acha que não é aluno de AD, ou seja, não vou perguntar para levantar a mão quem fez curso em AD, se funciona ou não funciona, todos vocês, nós somos. Porque quando você tem uma dúvida, você vai para o Google. Quando você quer uma opinião, você lança uma pergunta para a sua rede. Quando você precisa de alguma coisa, você pede indicação ou vai buscando. Está claro isso? Então, bem-vindos. Agora, quem se organizar de uma forma melhor, tenham certeza absoluta. O fator de diferenciação não vai ser o que eu e a professora Lilian vai apresentar. O fator de diferenciação vai ser combinar isso com os melhores geradores do conhecimento, pesquisadores e professores. Gravem bem isso. Não estamos falando de pirotecnia na educação. Estamos falando de coisas que têm que ser sustentáveis. Público-alvo, objetivo de aprendizagem, tecnologia que viabilize isso de forma sustentável. Para quem? Para quem está oferecendo e para quem quer ter aquilo efetivamente para o resto da vida dele. Ok? Então, a EAD viabiliza essa parte de educação digital. E aqui um pouco de pânico, né? Para vocês que estão fazendo preparação pedagógica, né? No passado era fugir do supervisor pedagógico quando você era professor e, ao contrário, caçar o professor quando era o supervisor, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, funções de projeto de curso, conteúdos e atividades, mídia, tá certo? Mediação das aulas e aprendizagem, colocar o conteúdo na mídia adequada, os recursos computacionais. E quando eu falo suporte técnico, não é necessariamente só pessoas, são instrumentos que te ajudam a perpetuar o seu processo. Aninha, me dá um toque quando faltar 10 minutinhos? Então, quais são as tecnologias que a gente tem hoje? Infraestrutura e sistemas, redes de comunicação públicas e privadas, computação na nuvem. Cloud computing, para mim, é a máquina a vapor que deu origem à Revolução Industrial. Cloud computing é a máquina a vapor que dá origem à escalabilidade da era digital. Ok? LMS e CMS, para quem não é da área, LMS, sistemas de aprendizagem, tá certo? De gestão de aprendizagem, sistemas de gestão de conteúdo. Esses sistemas antes eram bem parametrizados, bem fechados, tal. Hoje eles são uma coluna vertebral e quem não produzir algo dessa forma, onde o sistema de gestão é a coluna e eu posso pendurar o que eu quiser em torno dessa coluna, não vai sobreviver. E o desenho instrucional digital, que seria a parte de operacionalizar tudo isso na infraestrutura. Inteligência. Eu tenho análise de Big Data, que nada mais é do que a gente fazia no passado, que a gente chamava de Data Mining, só que ao contrário.
Hoje você tem que saber filtrar e separar os bilhões de elementos de informação que chegam para você de uma forma direta ou indireta, mas a maioria é direta, só pelo uso dos mecanismos de rede e da rede mundial e das redes de tecnologia. Analytics, que são análises. Universidades no exterior, por exemplo, sabem a probabilidade que eles têm de um aluno se matricular. E se é baixa, eles sabem o que fazer para aumentar a probabilidade de matrícula. Eles antecipam o aluno que vai ter problema em disciplinas para tomar atitude antecipada e não esperar o camarada ir mal para depois ele repetir. Tá certo? Então, todos esses processos de análise, né, e o Learning Analytics, principalmente a teoria de resposta Witten, para você adaptar o conteúdo a cada indivíduo e a forma com que ele quer estudar, são elementos hoje que estão disponíveis, factíveis e com acesso razoável. Meios. A sala de aula continua, ou o espaço de aula, não precisa ser uma sala necessariamente. Computador e o que a gente pode chamar de aparelhos smart, né? Que são a televisão, o celular e o tablet. Por exemplo, na Coreia, em final de 2010, início de 2011, eles já tinham um sistema no ensino superior que eles chamavam de 4-screen, 4 telas, né? 4 screens. O aluno podia logar no seu smartphone, no metrô, chegar em casa, ir para a televisão, para o tablet ou para o computador, sem perder nada, sem ter que logar de novo, sem ter que fechar nada, trabalhando de forma integrada. Foi um projeto feito com uma rede de telefonia, o governo e as universidades coreanas. Coisa que a gente está acostumado a ver no nosso país, né? Soluções integradas que funcionam. Né? Ok? 2011, gravem bem a data, 6 anos atrás, esses caras já tinham isso. E agora, quando a gente fala de estratégias pedagógicas, o contínuo da educação hoje vai do presencial ao que a gente pode chamar de online ou e-learning puro. Tá certo? E a única coisa que a gente ainda pode chamar de à distância, puramente, é curso por correspondência, que é de um ponto para o outro via correios, quando não estão em greve. O resto é um contínuo. E aí o que você vai fazer? Você vai temperar isso em termos da característica do curso. Tem uma priminha nossa, filha de uma prima da minha sogra, que falou para mim, eu fiz gastronomia, não dá para fazer nada disso via EAD. Eu falei, não, você não pode acompanhar ao vivo e a cores, num sistema fechado, um cara preparando uma receita, mas eu não cheiro. Eu falei, por enquanto você não cheira, mas você não pode acompanhar? E assim vai. Então percebam, as pessoas acham que porque tem laboratório, treinamento e tal, se descarta tudo. E não percebe, por exemplo, que um curso de biologia, aproveitando sua graduação, professor, vai ser 20% tecnologia e 80% talvez laboratório. Está claro isso? Né? E aí eu posso brincar, eu posso apoiar ou integrar o presencial, posso ter parte dos meus cursos integralmente à distância ou presencial, perdi cálculo 1, posso fazer à distância. A Universidade Tec Monterrey tem 91 campi. Eles ofertam tudo, a presencial e à distância. Ok? E tem o híbrido, que na minha visão, apesar de ser um item, é a estratégia que vai vingar, que é antecipe tudo, como se fossem discussões de caso, pesquisa, interação, destruição do conhecimento prévio, e aproveite os momentos que você vai ter de interação, seja assíncrona ou presencial, para fazer o alto valor agregado.
que na minha época, nas aulas de mecânica geral 3, era o professor pegar a apostila que ele mesmo tinha feito, pegar esquadros, compassos e tal, e passar para o quadro negro antes de começar a explicar. Eu aprendi a jogar truco e pôquer nessas aulas, porque não era nem a última nem a primeira aula, era no meio da tarde. Então eu tinha que esperar a outra aula começar, tá certo? E aí eu ia estudar MEC-G, Mecânica Geral, sozinho. Aprendizagem adaptativa, isso é algo interessante. Por enquanto a gente tem modelos que, como todo o conteúdo está disponível, principalmente língua inglesa, você pode dizer, olha, você está fraco em equações diferenciais. O que a gente tem disponível de equação diferencial para reforçar seu estudo? E há uma filtragem que pode ser tanto mecânica ou o próprio professor para direcionar. Busquem entender essas coisas. Aqui não dá, é provocação. Okay? Realidade virtual ou aumentada, simuladores e robôs. Essa parte, no que diz respeito a biológicas, engenharia, arquitetura, não perder vidas. A aviação, o cara voa quantas mil horas antes de subir num avião, num simulador? Médico, já o fazia há muito tempo. Então eu posso fazer um curso de solda olhando para algo que não vai me queimar, não vai gastar material, não vai poluir, não vai aumentar o CO2, tal, etc. E quando eu estiver bem treinado, eu vou lá e faço minha primeira solda. Está claro isso? Então, percebam que isso daqui são as estratégias, essas são as estratégias principais que a gente tem para temperar o nosso processo. Agora, no Brasil, o que nós fazemos? Classificamos o nosso ensino em modalidades: presencial ou à distância. Mas pode ter uma porcentagem de EAD no presencial, que vai aumentar. Eu nunca direcionei meu pensamento dessa forma e nunca infringi uma lei. Você pode achar os espaços e realmente fazer com que tudo seja híbrido, e aí você vê onde é melhor classificá-lo. Tem alguém do MEC aqui? Leva a dica para o ministro. Ok? Benefícios. Basicamente, flexibilidade. Pô, eu não consigo estudar cálculo. Eu gostaria de fazer 50% a mais do tempo de cálculo e eu faço, por exemplo, a parte de, vou falar resistência de materiais, porque tem cálculo, né? Mas a parte de organização do trabalho eu quero fazer em 30% do tempo. O importante é o quê? A pessoa aprender a fazer algo que tenha sentido e que seja real. Se a gente não fizer dessa forma, não vai funcionar. Redes universais de conteúdo, instrução e aprendizagem, apesar que aí tem uma palavra já que eu vou trazer, e a inovação, criação de novos ambientes, novas formas de relacionamento e interação. E para terminar, tem uma premissa aqui que a Unesco colocou, olha que interessante. A tendência promovida pela Unesco prevê educação de qualidade inclusiva, equitativa e aprendizagem continuada para todos. Isso é uma premissa da Unesco ou de qualquer pessoa que tem interesse em melhorar a sua qualidade de vida? Eu implementei em 2008, junho, 2 cursos gratuitos, de 5 a 8 horas, sem avisar ninguém, porque era em parceria com um parceiro meu dos Estados Unidos, porque nem a minha instituição acreditava nisso. A gente teve 100 mil acessos em 9 dias e 300 mil acessos em 1 mês. E até a época que eu controlei isso, que foi mais ou menos final de 2015, mais de 30 milhões de acessos. E desde aquela época a gente dava um certificado, entre aspas, que era uma declaração de participação para todos que faziam o curso online e cumpriam as tarefas e tiravam a nota mínima. Harvard chama isso, de forma bem marketada, de certificado de honra. Ok?
Então, o brasileiro é o quê? Ele não quer isso? O brasileiro acessava material gratuito da Universidade Virtual Africana, em português, era 30% do volume total de acessos dessa universidade. Nesses MOOCs, que são esses cursos gratuitos, massivos, o Brasil é o 4º país que mais acessa em língua inglesa ainda, em empresas como a... Puxa, me fugiu o nome. Da Coursera, tá certo? Só para vocês terem uma ideia. Então isso não é Unesco, isso é da natureza de quem quer evoluir e tem sede por algo que seja bom. E para ser bom, tem que ter alguém que saiba indicar o bom, que saiba montar isso bem, que saiba filtrar. E esse é o nosso papel no futuro. E o professor não muda nada. O professor, eu canso de ouvir, o foco é no aluno agora. Agora, se o foco não é no aluno, você nunca foi professor, ô cala pálida. É uma relação de oferta, demanda, interação. Então muda sim um pouco. Por quê? Porque você não precisa ser o burro de carga do conhecimento mais. Você precisa saber um monte onde buscar o que é bom e ensinar as pessoas a aprenderem como fazer isso. De forma geral e de forma específica, de acordo com aquilo que está se estudando. E daí vão sair os mesmos talentos atuando de uma forma diferente. Tá certo? Então, a gente não tem volta. Ou seja, incremente, melhore, mude para sobreviver, porque no ponto de inflexão que isso acontecer, ou você sobrevive ou não vai continuar. E a palavra-chave é adaptabilidade, com sustentabilidade. E não tem volta esse processo. Tem um colega meu do board do OIC, chamado Larry Cooperman. Ele é diretor de educação executiva da Universidade da Califórnia, em Irvine. E ele fez um paper para a gente começar a fazer um framework metodológico para proposta de projetos de educação aberta. Ele falou algo assim que me tocou e é verdadeiro. Acesso não é mais oportunidade. Conteúdo não é instrução. E muito menos aprendizagem. Isso define qual deveria ser a visão geral de quem hoje comanda instituições de ensino, seja na gestão, seja no corpo docente. Ok? Extremamente profunda. Espero que eu não tenha copiado, porque eu estou pondo o nome dele aí, tá certo? Mas eu liguei para ele, falei que ia usar a frase, ele falou, não, fui eu que fiz. Né? E aí as metodologias integradas, cada vez mais ativas e adequadas às necessidades de quem quer aprender, adquirir habilidades, etc. Né? Não tem fim isso. E nós estamos num processo de transição. É um privilégio enorme estarmos fazendo parte desse movimento. Pronto. Uma frase de Carnegie, depois vocês leem, vai ficar disponível o material. E para não atrasar mais, era isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham ficado preocupados. Eu quero agradecer o professor Stavros. Já vamos avisar a ele que temos algumas interações aqui. Ele vai responder algumas e depois a gente também pode abrir para o público algumas questões que ele considerar relevantes para discutir com vocês. E agora eu vou passar a palavra para a professora Lilian Bassic. Vou falar um pouquinho dela. Professora Lilian, ela é maquinzista, ela é doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP, é mestre em Educação pela PUC de São Paulo, pedagoga pela USP e bióloga pela UPM. Atua há mais de 25 anos na educação em todos os níveis de ensino, da educação infantil à pós-graduação, como professora e coordenadora.
e coordenadora. Ela é coorganizadora do livro e do curso online Ensino Híbrido e Personalização e Tecnologias na Educação. Não sei se vocês conhecem, mas é esse livro e o curso, ela também vai falar um pouquinho. Essa é uma parceria entre a Fundação Lehman e o Instituto Península. Então, professora. Agradeço muito o convite de poder estar aqui numa case de novo. Adoro, sou mackenzista, então quanto mais me chamarem para vir aqui, melhor, né? Porque se tornou minha casa. Minha primeira graduação foi aqui, então tenho um carinho muito grande. Meu sobrinho hoje faz engenharia aqui, então eu quero cada vez mais que a instituição tenha mais força para essa integração e a gente possa discutir sempre sobre esse tema. Como o professor Sderavos já colocou um pouco, né, nesse primeiro momento, o ensino híbrido a gente tem visto como uma tendência e a gente diz que ele realmente veio para ficar, né? A gente tem parceria nessa pesquisa, tanto com o professor José Moran, quanto o professor Valente, da Unicamp, e uma das coisas que eles trazem muito é isso, a gente olhar para o ensino híbrido como algo que não tem volta. A tecnologia está aí, a gente ouviu tudo isso nesse primeiro momento, e agora a ideia é a gente pensar, como é que eu coloco isso em prática, né? O que do ensino híbrido, o que de tudo isso traz para a gente uma inovação na educação. Então, para começar, só para provocar um pouquinho, até convido quem não assistiu o TED desse professor de Harvard, chama Todd Rose, esse é a capinha do livro dele, se não me engano já está traduzido. O livro dele chama O Fim da Média. E ele traz uma reflexão interessante para a gente pensar nessa questão do híbrido na educação, né? Qual é a questão que ele traz? Ele fala sobre os aviões de caça norte-americanos que, na década de 50 do século passado, não tinham uma boa performance. O problema não estava nos instrutores, o problema não estava no avião, o problema não estava no piloto. Onde poderia estar o problema para esses aviões de caça não terem uma performance tão boa? E, fazendo essa análise, ele chegou a uma conclusão, com a ajuda desse outro pesquisador também de Harvard, que é o Gilbert Daniels, que existia alguma coisa que não estava funcionando muito bem. E o Gilbert Daniels começou a analisar esses 4.000 pilotos que faziam parte da Força Aérea Norte-Americana. E, ao analisar esses 4.000 pilotos, ele percebeu que uma das questões que poderia estar relacionada a isso era pensar no local em que esses pilotos estavam inseridos para pilotar o avião, que é o cockpit, tá? Que a gente tem aqui na primeira cena, que é o cockpit. Será que estava existindo algum problema com esses 4.000 pilotos em relação à dirigibilidade do avião? E aí a análise dele foi o seguinte: vamos analisar o tamanho desse cockpit, o quanto que esse piloto está adaptado ao espaço em que ele está. E aí ele analisou esses 10 itens. E a ideia era pensar o seguinte: o cockpit foi desenhado para um piloto que tivesse uma altura média, um peso médio, um tamanho de braço médio, foi desenhado para um piloto médio. Desses 10 itens, quantos pilotos vocês acham que estavam na média para os 10 itens? Média de altura, de tamanho de braço, de peso. Quantos desses 4.000 pilotos? Não vale se alguém já ouviu alguma palestra minha anterior a essa. Aí não fala, tá? Quantos vocês acham dos 4.000? 30%. 30% estavam com as medidas na média para os 10 itens. Concordam? Quem dá mais? Menos? 20%? 10%? Zero. Nenhum dos 4.000 pilotos tinha os 10 itens na média. Quando ele fez a análise para 3 itens, e aí ele selecionou 3 itens especificamente, 3,5% dos pilotos estavam na média para os 3 itens que ele selecionou. Ou seja, tinha outras questões que o piloto era selecionado para ser piloto, e não olhavam para isso. Só que o cockpit estava desenhado para um piloto médio. Qual é a conclusão que ele chega? A gente vai fazer agora, dar um salto, tá? Para pensar na educação. Quem é o instrutor desses pilotos na educação? Os professores? Quem são os pilotos? Os alunos? O que significa o cockpit? O que é o cockpit?
processo, né? É o processo. É o que acontece na relação entre o instrutor e o aluno. E aí, a conclusão que ele chega, que é drástica, mas que leva a gente a pensar no tema principal que eu vou tratar agora, nesse primeiro momento, que é a gente pensar o seguinte: se a gente faz um ambiente de aprendizagem pensando no aluno médio, na verdade, a gente não está desenhando para ninguém. Concordam? Não estou falando da sua disciplina, porque talvez na sua disciplina, se você faz a sua aula para o aluno médio, você está atingindo os alunos com nota média. Ou talvez aqueles que estão um pouco acima. A questão toda que ele traz com essa ideia é o quê? Como é que esse cockpit tinha que ser desenhado para esses pilotos funcionarem bem dentro dele? Banco devia ser como? Adaptável. Volante, manche, né? Errei. Manche, adaptável. E todos os instrumentos, nunca dirigi um avião, todos os instrumentos adaptáveis, que é o que a gente tem nos carros hoje, né? Os volantes, os bancos. Então, a questão da gente parar de olhar para a média, aí que está o grande X que o Todd Rose traz para a discussão, e começar a olhar para as bordas. Qual é o menor tamanho e qual é o maior tamanho? Porque o que a gente faz na educação? Como a gente só olha para a média, a gente fica o tempo inteiro trazendo aquele aluno que está abaixo da média para chegar até a média. Com a nossa um tamanho para todos, que o professor trouxe agora, com essa visão de um para muitos, o mesmo para todo mundo, a gente esquece o aluno que está acima da média. Porque, para ele, se ele tirar a média, está bom. Não é assim que o nosso aluno na graduação pensa? Sobra mais tempo para ir para o McPhil. Nem sei se existe McPhil ainda, existe? Na minha época existia. Sobra mais tempo para ir para o McPhil. Então, se ele tirar, sei lá, 6, 6,5, 7, se a família exigir muito, porque hoje eles são cada vez mais tempo adolescentes, né? Então, 7, ok. Então, a gente não olha para os que estão fora da curva. Então, a grande questão que a gente traz no ensino híbrido é a gente pensar na personalização e pensar nas bordas. Parar de olhar só para a média e começar a olhar para aquele que tem mais dificuldade e para o que tem mais. Super fácil pensar nisso numa sala com quantos alunos? 60, né? No começo do ano. Depois vai diminuindo, mas 60, sei lá, 50, né? Turmas maiores, sei lá. Na Poli, eu lembro de aulas que eu tive na Poli, quantos alunos naqueles auditórios? Muitos, né? 70? No começo do ano, né? Até o final do ano, 70 o ano inteiro. O povo ralou muito para entrar, tem que levar até o final, né? Bom, e aí a gente tem isso na educação, a gente tem alunos que estão bem na sua disciplina, estão na média para a sua disciplina, mas no ambiente de aprendizagem para outra não estão, e por aí vai. Então, a ideia, qual que é? A gente, em primeiro lugar, eu vi que uma questão que veio aí é sobre pensar na avaliação. Então, em primeiro lugar, a gente pensar qual é a avaliação do nosso sistema educacional. É esse, né? É essa. A gente olha para todo mundo e avalia todo mundo do mesmo jeito. Ah, mas a gente precisa de uma nota, tem o ENAD, tem o ENEM, se estiver falando de ensino médio. A gente tem uma avaliação institucional, tem algo que requer que todo mundo faça a mesma coisa, mas a gente tem um monte de coisa no processo. Como o professor colocou, pensar numa forma sustentável ou sustentada de implementação faz toda a diferença. Porque se eu não posso mudar o final, pelo menos eu mudo o caminho para chegar até esse final, né? Para que faça sentido. E aí a gente tem 3 termos que muitas vezes são confundidos, mas que, pela literatura, pelo que a gente tem pesquisado, são termos que se complementam, na verdade, mas que a gente não está tendo um olhar para cada um deles. Então, por exemplo, individualizar. Acabamos de falar, em salas com 60 alunos, eu consigo individualizar, olhar para cada indivíduo, o que ele precisa e fazer uma aula especial para ele? Não. E nem quero. Porque a grande questão da educação, se é para ser para cada um, faça online no seu ritmo, no seu tempo, não é? Você não precisa estar na sala de aula para ter um ensino mais individualizado, entre aspas. Tá? Segundo lugar, o diferenciar. Ou seja, eu tenho grupos de alunos com interesse em comum e eu apresento para esses grupos oportunidades diferentes de aprendizagem. Ali a gente tem grupos com interesse se reúnem, o professor determina as atividades por cada um dos grupos. Fácil fazer isso? Mais ou menos, tá? Mas dá um pouco mais de trabalho. E outra, se os interesses forem
muito diferentes, como é que você resolve isso? Então, quando a gente fala em personalizar, o que a gente está dizendo? E aí a tecnologia entra com toda a força. Pensar que o aluno, no processo, pode conseguir desenhar o seu ritmo, o seu tempo, o momento, o local em que ele vai aprender. Quando a gente fala em várias telas, então eu posso aprender na escola, eu posso aprender do caminho em direção à universidade, no ônibus, no trem. Eu posso aprender em diferentes espaços, momentos e de diferentes formas e ritmos. Então, é aí que está o cerne da personalização. Bom, olhando para isso, nós conhecemos a história dessa escola. Então, nesse projeto que eu me envolvi, que é o projeto de ensino híbrido, a gente conheceu um pouco da história da Summit Schools. Eu não vou passar o videozinho aqui, porque eu quero depois passar um vídeo nacional, e senão não vou ter tempo para isso. Mas se depois no debate a gente tiver um tempinho, é um vídeo de 1 minuto e meio. Tá? Vocês estão vendo que eu não vou poder perder nem 1 minuto e meio. Né? Então, assim, essa escola ela é uma escola de ensino fundamental e médio, e ela é completamente disruptiva. Ela não trabalha com os alunos organizados em sala de aula. Então, ela não tem uma abordagem sustentada, ela tem realmente uma abordagem de quebrar paredes, misturar alunos de formato, de turmas diferentes. E esses alunos vão tendo um ritmo de aprendizado de acordo com as suas necessidades. O que a gente percebeu quando olhou para essa história? Então, Fundação Lema Instituto Península, estudando um pouquinho de como é que a gente poderia trazer o ensino híbrido um pouco para o olhar da educação básica e estender para o ensino superior depois, que é o que nós já fizemos, nos inspiramos na proposta do Instituto Clayton Christensen. Eles definem o ensino híbrido como uma forma de você unir o online e o presencial, de maneira que o aluno possa, de alguma forma, controlar o tempo, o ritmo, o espaço e o que ele aprende. Nessa abordagem, a gente olhou para a personalização, e aqui a gente tem um trecho que o professor Valente usa muito na fala dele, sobre as dificuldades da implementação do ensino dessa forma, que a gente tem, em primeiro lugar, a rigidez da escola e do sistema tradicional. Rigidez no sentido de que já há uma cultura institucionalizada do que é da aula, não só para o professor, mas é uma cultura escolar. A gente tem o exemplo de um dos professores que fez uma aula completamente diferenciada com os alunos de ensino médio, terceiro ano de ensino médio, que não são muito diferentes do que a gente pega no primeiro ano da graduação. Ele fez uma aula completamente integrando diferentes experiências de aprendizagem, trazendo o online para dentro da sala de aula, porque no ensino médio a gente tem uma carga horária que é presencial, então trazendo o online para a sala de aula. A aula foi extremamente dinâmica, envolveu o uso de aplicativos, de site, ele fez uma curadoria de conteúdo super interessante para aquela faixa etária. Quando acabou a aula, ele quis ouvir dos alunos. O que vocês acharam da aula? Os alunos, foi super legal, foi divertido, a gente sentou com os colegas. Quando é que a gente vai ter aula disso? Esse foi o questionamento do aluno. Quando é que tem aula? Porque o que é aula para ele? Isso que a gente está vivendo aqui agora. Alguém fala, um monte de gente escuta, anota. Isso é aula. E isso, na nossa cultura, é aprender. Né? Até a gente, na universidade, às vezes fala, é tão bom quando a gente vai e o professor fala, porque a gente vai para ouvir ele falar. Então, essa cultura de que o sistema acaba sendo rígido nesse aspecto. Então, é um problema para a implementação, sem dúvida. Porém, além disso, você tem políticas públicas, o receio da escala. Então, você escalar isso requer realmente um cuidado. Como o professor falou, a quantidade de pessoas que acessam. A gente tem o curso no Coursera com acesso estrondoso. Eu viro e mexo, estou lá olhando o que as pessoas estão fazendo, mas é um risco, porque eu não sei como é que cada um dos 20 mil estudantes que estão lá fazendo o curso estão acompanhando, se eles estão realmente fazendo de uma forma adequada. Falta de informação do professor em relação aos conhecimentos anteriores. Quando o professor fala, a gente tem que aprender e se aproximar mais das plataformas adaptativas. Tem uma pergunta que alguém fez aí sobre a Khan Academy. A gente pode até no debate falar um pouco mais daquilo que eu conheço. A gente tem que entender o que eles sabem. Não dá mais para a gente dar uma aula sem saber o que os alunos sabem, como aqui, por exemplo. Né? A gente vem falar para vocês sem ter a mínima noção do que vocês sabem a respeito desse conteúdo. Aqui, ok, é a função, é uma palestra, mas a gente tem muitas aulas durante o ano para quebrar esse paradigma, né? E não repetir aulas da mesma forma. Qual é a relação? Então, no ensino tradicional, a gente tem um tempo fixo de aula, só que tem uma aprendizagem variável.
Naquele tempo fixo, vai ter gente que vai ser mais rápida, mais lenta, que vai pegar... Nos primeiros 10 minutos da aula, ele já entendeu a sua aula inteira, e nos outros 40, ele vai tentar atazanar alguém para participar com ele de algo, do truco ou de qualquer outra atividade, né? Então, a gente tem um tempo fixo, mas é uma aprendizagem variável. A gente tem testes e avaliações no final do processo, e aí a gente vai para o próximo conteúdo. É isso que é o ensino tradicional. Tá? Tradicional não quer dizer bom ou ruim. Às vezes fica uma coisa meio, falou em tradicional é porque não é bom. Eu fui educada no ensino tradicional. Mais alguém? Só todo mundo. Né? Então, nós fomos educados, estamos aqui, e tanto acreditamos na educação que somos professores e continuamos no processo. Então, não é dizer que acabou o tradicional. Híbrido também nesse sentido. O que eu tenho que ensinar de uma forma tradicional e qual a experiência de aprendizagem eu posso fornecer em outras situações. Né? Bom, quando a gente fala de sala de aula tradicional, poderia ser uma sala de aula de hoje? Pode, né? Tudo bem que é madeira, tal, mas pode. O cockpit está muito diferente do cockpit de hoje? Não. Aí chega a tecnologia e logo de cara a gente vê isso. Tá? A tecnologia está na mão de quem? Professor. Melhorou a aula? As minhas melhoraram, porque eu desenhava umas girafas na lousa que ninguém descobriu o que era. Quando eu mostrava assim, Lamarck Darwin, é uma girafa. Então, melhora. Mas melhora em quê? Na transmissão de conteúdos. Tá? Quando vai para a mão do aluno, melhora? Sim ou não? Depende. Eu posso dar uma aula super tradicional com todos vocês aí conectados no celular. Tá? Então, o fato da tecnologia chegar... Então, a gente fala que a inovação na tecnologia, isso é uma pesquisa, não é uma pesquisa só nossa, foi o tema da minha tese do doutorado, mas a gente tem muitas pesquisas que mostram que, enquanto você não mudar a cultura escolar, você também não muda o uso da tecnologia para ela fazer diferença. Senão, vai se dizer o quê? O aluno distrai. Eu dou uma atividade, ele vai para o Facebook. Facebook não, né? Para o Snapchat, vai mandar imagens, vai mandar... Quer dizer... Realmente, porque se não tem algo desenhado para uma aula com tecnologia, você só está transpondo o tradicional para o tecnológico, vai acontecer isso. Né? Então, é um desafio a gente mudar a cultura escolar. E aí, como? Assim, o que a gente pesquisou e tentou fazer aqui no Brasil? A partir do momento que eu ofereço diferentes experiências de aprendizagem para esses meus alunos, a partir do momento que eu uso os testes e avaliação no processo, então pode ser uma plataforma adaptativa, pode ser uma Khan Academy, a Khan Academy tem conteúdo até o ensino superior, e cobre defasagens do ensino médio, né? O pessoal da área de exatas deve perceber isso, dependendo de onde veio esse aluno ou não, dependendo do aluno, ele vem com muitas defasagens na área de exatas, a Khan Academy resolve um pouco isso. E aí eu tenho esses testes o tempo inteiro, que podem me dar informações do que o meu aluno já sabe, como que eu posso avançar. Eu recebo feedback interativo em tempo real. Um pouco do que a gente está fazendo aqui com esse aplicativo, que é o Today Smith, que se eu estiver numa sala com outro professor, com um colega, ele pode ir respondendo enquanto eu estou trabalhando. Mas, mais ainda, o quanto as plataformas adaptativas podem me ajudar nessa coleta de informações. E aí... a gente consegue voltar, a partir do feedback, olhar e falar, olha, essas experiências que eu ofereci não foram as melhores, eu vou ter que oferecer outras. E aí eu vou progredindo para as próximas etapas. Bom, como é que isso é sugerido na proposta de ensino híbrido? Essa proposta a gente desenvolveu aqui no Brasil com um grupo de professores da educação básica, com 16 professores da educação básica, e já multiplicamos desde 2004 para um número muito maior, que eu trouxe aqui em outros slides. E ampliamos para o ensino superior. No ano de 2015, nós fizemos um grupo de pesquisa no Instituto Singularidades, junto com o professor José Moran, e fomos tentando entender como é que funcionava isso na formação de professores. Porque o grande nó... Quem é da licenciatura aqui? Levanta a mão, por favor. Quem trabalha com licenciatura? O grande nó é a licenciatura no sentido de, se eu tenho aulas extremamente tradicionais que me dizem não dê aulas tradicionais... Quando que eu aprendo a não dar aulas tradicionais, né? Então, vira uma coisa que não tem fim, né? Então, nosso foco de estudar numa faculdade que só trabalha com licenciaturas é para entender isso. Como é que o professor em formação já pode ser formado de uma forma diferente? Então, em primeiro lugar,
qual é o conteúdo que eu quero ensinar. Em segundo lugar, para aquele conteúdo, que experiências de aprendizagem eu quero fornecer para esses meus alunos, eu quero possibilitar que eles vivenciem. Então, se é no caso de exatas, se é no caso de biológicas, eu estou ensinando genética, a primeira lei de Mendel, ele tem que ter uma certa noção de probabilidade, que nem é um conteúdo específico da genética, mas ele tem que saber. Ele tem que saber um pouco sobre as espécies, o fato de alguma... E aí entra o híbrido, né? Quer dizer, que híbrido que eu estou falando, mas eu tenho que saber um pouco das espécies, eu tenho que saber algumas coisas, e a possibilidade de eu encontrar na rede coisas que auxiliem muito o meu trabalho é imensa. E aí, o terceiro desafio é como é que eu integro tudo isso, para ficar claro para o aluno que não foi uma grande diversão a aula, né? Que resolva um pouco a situação desse professor, que fez uma aula super diferenciada e o aluno não entendeu onde ele queria chegar. Então, como é que eu integro tudo isso e sistematizo para que o meu aluno entenda onde ele chegou? Esse site, o Escola 21, não sei se vocês já ouviram falar, do Alfredo Calvo, ele faz uma viagem por algumas escolas inovadoras e ele diz o seguinte: a inovação ela está muito mais relacionada a você conseguir fazer melhor certos processos que a tecnologia hoje te oferece mais possibilidades do que antes. Na educação, a gente diz que a inovação ela é muito mais metodológica do que tecnológica. Não adianta eu ter um tablet para cada um, uma lousa digital e dar uma aula super tradicional. Então, a metodologia está muito mais envolvida com isso e requer bons professores. Isso que o professor falou. Não adianta eu dizer, então um tutor, alguém que vai acompanhar, mudou. Não, ele tem que ser um bom professor, senão ele não seleciona a boa experiência de aprendizagem. Só quem entende muito do conteúdo vai saber o que selecionar. E aí, o trabalho que nós fizemos com esses professores, qual foi? Foi de tentar mostrar para eles como é que eles podiam descobrir, foi tentar realmente virar a chave, né? Não adiantava a gente trabalhar com esse grupo de professores para aplicar o ensino híbrido, dizendo para eles o que eles deveriam fazer, né? Então, nós fizemos um movimento de pesquisação, em que nós lançávamos desafios para esses professores, eles iam na ponta tentar fazer, e aí a gente discutia sobre os resultados. Em primeiro lugar, a gente dizia para esse professor, mude o espaço da sua aula. Você está acostumada com todo mundo enfileirado? Faz de outro jeito. Invente outras formas. Utilize o espaço externo da escola. Esse espaço também pode ser um espaço virtual. Então, a gente dizia para ele, tente mudar com qualquer coisa. Pensem que esse professor estava em formação. Ele não necessariamente conhecia 10 mil aplicativos, 11 mil sites, ele não conhecia nada, ele tinha que começar o processo. Então, tente fazer alguma coisa diferente, pensando em ampliar o espaço. Num segundo lugar, comece a refletir como passa a ser o seu papel nesse momento. Uma das propostas, por exemplo, a sala de aula invertida que o professor citou. Quando você mudou esse espaço e a sua aula expositiva estava num vídeo e o aluno assistiu em casa, qual passou a ser o seu papel na sala de aula? Então, é desafiador, problematizador, né? Você tem que começar a lançar desafios, porque você não vai repetir o conteúdo, né? Senão aí que eles não vão assistir ao vídeo em casa mesmo, né? Que esse é um outro desafio. Eu peço para eles assistirem e lerem um texto, mas eles não fazem, certo? Quantas vezes a gente viveu isso? Pessoal, quem lê o texto? Né? E aí ninguém. Aí a gente, morrendo de dó, faz o quê? Então tá, vou explicar o texto. Né? E aí Skinner já explica, Pavlov também, a gente consegue um reforçamento positivo. Alguém vai ler o texto de novo? Ok, se eu não ler, eu vou chegar, o professor vai explicar. Então, obviamente, mudar essa cultura, se a gente for analisar MIT, Harvard, eu tenho colegas que foram fazer MBA fora, primeira aula o professor passa, tem aqui 100 textos, 100 páginas, boa sorte, a aula que vem a gente vai discutir isso. E a aula que vem vai discutir isso. Quem não estava conectado? Não estava. Não entendeu? Não entendeu. Vai fazer isso quantas vezes? Aí vamos de novo para Skinner e Pavlov. Vai fazer isso quantas vezes? Vai viajar o semestre inteiro? Não, vai chegar uma hora que ele vai falar, é melhor eu ler, porque senão eu não acompanho. É melhor eu assistir ao vídeo, porque senão eu não consigo. Tá? Então, é isso que a gente começou a dizer para esses professores. Depois, comece a refletir sobre o papel deles. Tem muita gente boa na sua sala de aula. Quando você começa a perceber o que cada um sabe, o quanto eles podem se ajudar.
Ah, mas com 60 alunos, se eu tiver boas plataformas adaptativas, se a tecnologia me ajudar, eu descubro quem são os caras bons. E eles se ajudam. E eles podem colaborar com você. E todo mundo construir conhecimento junto, porque a ideia é colaboração. A gente sabe que a sociedade, o mercado de trabalho, perde cada vez mais colaboração. Não perde gente que escuta, fala, tá bom, vou fazer. Né? Tem que ser gente proativa. Depois, refletir como é que eu avalio para poder personalizar as minhas aulas. E depois, a gente começou a estimular a troca de experiências entre os professores. Então, isso é uma outra questão importante quando a gente fala de um grupo de professores. O que você aprendeu, quer dizer, em que momento que a instituição vai promover espaços de troca? Lembrem-se que não precisa ser presencial. Podem ser excelentes espaços de troca virtuais. O que eu fiz na minha aula de cálculo, que eu nem entendo até hoje o que significa, mas deve ter um cálculo diferencial. O que eu fiz na minha aula? Que aplicativo eu usei? Que recurso eu usei que funcionou? Eu usei isso, eu fiz de tal forma. Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura. Nos Estados Unidos, a quantidade de sites, de planos de aula prontos. Ah, mas vai copiar? Não vai copiar, gente. Né? Você vai fazer uma releitura daquilo. No Brasil, não. Ah, é meu. Não vou entregar para ninguém que eu que fiz. Quer dizer, e aí, nisso, você impede realmente... E a gente estimulou esses professores. Troquem. Tudo bem que eram entre 16, mas eles começaram a trocar. E aí, envolvam o restante da escola. Com isso, eles usaram alguns modelos do Clayton Christensen. Lembrando, são algumas pequenas... Sabe aquela coisa do professor chegar e dizer assim, eu não tenho a mínima noção por onde começar. É lindo ouvir que a distância entre presencial e online é toda híbrida, mas, às vezes, o professor não tinha ideia de onde começar. Então, até ele conseguia ter essa abrangência de consciência do quanto ele pode fazer, a gente tinha algumas propostas. Utilize sala de aula invertida, que não é novo na educação. Se a gente for olhar tudo isso, nada é novo na educação. Tudo já existia. É uma releitura com os usos das tecnologias digitais. E aí... esse vídeo eu vou querer passar, que é a história desse professor. Eu gosto de passar, porque é numa escola pública, no Rio de Janeiro, com alunos de 9º ano, e eu sempre digo, se deu certo para ele, impossível não dar em outros lugares. Tá? Porque é uma escola municipal com pouquíssimos recursos, e ele conseguiu fazer a diferença lá. Tá? Eu já vou passar no final. Tudo isso a gente percebe. Essa aqui foi uma imagem que o Porvir fez para a gente. Ah, mas é engrenagem, é mecanicismo, é revolução. Nada... O que a gente quis levar como mensagem é o quanto o processo é dinâmico. Não adianta, óbvio que o estudante está no centro, foi o que o professor falou, que novidade é essa? Mas tem muito professor que esquece dessa novidade, que acha que ele está no centro. Né? Então, mudar esse movimento. E aí, a gente pensa assim, adianta só a tecnologia ficar funcionando? Eu levo um monte de tecnologia para a sala de aula. Vai mudar esse ecossistema? Não. O que a gente pesquisou, o que a gente começou a investigar com esse grupo de professores é que, quando eu mexo com a tecnologia, eu mexo com tudo isso. Eu mexo com papéis, eu mexo com a gestão, que a gestão também tem que começar a dar conta de alguns processos. Eu mexo com os papéis, eu mexo com a avaliação, com a cultura. E é um processo dinâmico. Todo esse processo, nós conseguimos registrar em um livro, que é esse livro verdinho, Ensino Híbrido. Ano passado, ele foi um dos 10 indicados para o Prêmio Jabuti. Não ganhamos, Demerval Saviani ganhou, não sei porquê, achei que a gente seria melhor que ele, mas me senti feliz em entrar entre os 10. Né? Eu já me senti premiada entre os 10. E aí, este livro, cada capítulo foi escrito por um dos professores. A gente tem o prefácio do professor Valente, primeiro capítulo do professor Moran, um capítulo meu e dos demais co-organizadores, mas os capítulos foram escritos pelos professores. Um capítulo sobre o papel do professor, sobre o papel do aluno, a cultura, a gestão, lógico, embasado por uma teoria, foi supervisionada essa escrita, não só pelos organizadores, mas por outros pares que colaboraram na escrita. Então, ele tem uma abordagem teórica, mas ele tem uma abordagem prática. Tá? E aí, esse livro virou um curso online. A gente tem esse curso no Coursera. A gente tem 2 locais, na verdade. O Coursera, que agora ele é um curso autorritmado. Por incrível que pareça, o Coursera começou a pensar que não dá mais para deixar livre demanda. Ele começou a autorritmar alguns cursos, e o nosso está nesse bolo de cursos autorritmados.
Ele também está na plataforma do Singularidades, nesse site ensinohibrido.org.br, que aí todos os vídeos estão disponíveis, textos linkados com o YouTube e de fácil acesso. E aí a gente tem um resultado, quer dizer, a gente teve, em 2016, mais de 21 mil cursistas que fizeram nas nossas muitas plataformas, 5.500 concluintes. Obviamente, o concluinte é aquele que finaliza e entrega a última atividade, mas a gente sabe que muitos deles passaram por muita coisa no curso, mas não quiseram submeter a atividade final. E a gente tem o curso até na EFAP, que é a Escola de Formação de Professores do Estado de São Paulo, e nós formamos quase 5 mil professores no Estado. Acabou meu tempo. Bom, acabou meu tempo, só vou passar o videozinho. Do É Despertador, viu? Eu não acordo nesse horário, é só... Bom. É meu timer. Era férias, né? Não, estou brincando, é o time. Bom, então a gente teve nesse grupo, né, isso que a gente acha interessante, 17% de professores do ensino superior, o que deixa o material mais rico e acessível a todos. Benefícios que a gente tem percebido como resultado. Isso relatado pelos professores, tá? Não era questionário fechado, eram perguntas abertas. Então, maior interação dos alunos, maior aprendizado, maior envolvimento do aluno, maior interação entre os alunos e dos alunos com os professores, alunos com mais autonomia. Tá? A gente fala tanto de autonomia na educação, mas a gente exercita pouco. A gente tem algumas referências, eu vou colocar o material todo, um PDF dele aí no Today's Meet, para vocês acompanharem depois, e os meus contatos. Vou convidar vocês para entrarem na comunidade do Ensino Híbrido no Facebook. A gente tem muito relato de professor, a gente teve um grupo no Rio Grande do Sul, da Universidade Comunitária, chama URI, esqueci, Regional Comunitária no Rio Grande do Sul, que os professores fizeram um grupo de pesquisas ali e aplicaram a proposta. E é muito interessante o retorno que eles dão. Tá? E eles fizeram várias videoaulas para contar um pouco do trabalho deles. Então, ficam aí os contatos. Eu vou finalizar o videozinho do professor Eric, que tem 1 minuto, aí eu acho que eu não extrapolo demais o tempo. Tá? Meu nome é Eric Rodrigues, eu sou professor de História da Escola Municipal Emílio Carlos, que faz parte da rede da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Na aula de hoje, eu procurei mesclar os métodos sala de aula invertida, rotação por estações e fazer uma personalização individual do trabalho de cada aluno, especialmente através da agenda que eu costumo compor e é sempre a primeira etapa ao pensar a aula. Em relação à sala de aula invertida, ele tem que ser sempre um método utilizado como uma opção, porque nem todos os alunos têm acesso à internet, computador em casa, ainda que seja muito válido, eu tenho alunos que se interessam muito por esse método, é sempre preferível contar com uma segunda opção, realmente um plano B para aqueles que não têm esse acesso. Eu acho que esse tipo de análise personalizada é o que me permite encaminhar uma próxima aula, pensar num momento à frente. Uma das principais ferramentas que eu utilizo é o YouTube, me permite carregar vídeos que eu já elaborei antes, eu mesmo crio os vídeos. Uma vez que eu carrego isso para o YouTube, o aluno que trabalha por sala de aula invertida acessa no YouTube e consegue realizar todas as tarefas em casa. Já aqui eu faço um upload offline desse arquivo para cada computador e o aluno pode acessar ele tanto o da aula do dia, quanto se ele precisar para algum tipo de consulta, vídeos de aulas anteriores. Uma dica que eu daria ao professor da rede pública que pretende trabalhar com ensino híbrido, que quer se envolver com ensino híbrido e que está pensando em como realizar isso na sua sala de aula, é realmente pensar sempre com criatividade. Eu acho que a criatividade é a essência para você superar as limitações que vão surgindo a cada momento quando você está tentando desenvolver uma coisa nova. E, eventualmente, você vai ver que vai surgir um momento em que parece que é impossível realizar uma coisa da maneira A, mas você tem sempre acesso a uma pessoa que pode te ajudar a construir aquilo de uma outra maneira, às vezes uma pessoa da direção que viabiliza um recurso técnico, às vezes um colega que tem uma noção da pedagogia, de como desenvolver aquilo e pode te inspirar a criar, por exemplo, um método avaliativo diferente ou pensar numa outra maneira de expor um conteúdo, até de desenvolver uma habilidade. Se você conseguir aliar a persistência à criatividade, persistência porque inevitavelmente a gente se frustra quando lida com algum tipo de dilema, parece que vai ser inviável, mas é sempre possível encontrar uma maneira alternativa e acho que a criatividade é a grande aliada nesse processo. É isso, acho que a fala dele é bem inspiradora, porque com os recursos que ele tem, ele realmente se sente motivado. Agora vai passar umas 3 vezes. Da Escola Municipal Emílio Carlos, que faz parte realmente da rede funciona. da Municipal do... Então é isso. Agora a gente está aberto, né, às perguntas e eu fico à disposição se alguém tiver dúvidas. Obrigada. Nós recebemos algumas interações aqui.
professor Stravos vai responder algumas delas, e também a gente tem a opção do microfone, está com a Maria. Maria? Tá? Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, já pede para ela o microfone. A gente pensa que, como estamos com o tempo um pouquinho apertado, vamos pensar em 3 perguntas. Tá? O professor Stravos e a Lilian vão dar uma comentada geral no que vocês postaram, e a gente faz mais uma pergunta ou 2 da plateia, tá bom? Então, quem quiser já fazer a pergunta, já levanta a mão que a Maria já leva o microfone. Vocês mandaram algumas perguntas aqui, uma da qual acho que a professora Helena já falou, do Khan Academy, né? Que nasceu para suprir uma necessidade de um tio que morava longe dos sobrinhos e que o professor de matemática dos sobrinhos não estava interessado em ensinar matemática para os alunos dele. E aí ele criou formas lúdicas que vão atingir o objetivo, que matemática é linda, né? Se alguém te mostrar esse caminho. Se te mostrar o caminho inverso, é uma loucura. Depois ele evoluiu para algo muito interessante. Hoje, tudo aquilo que eu coloquei de analytics, learning analytics, tal, ele faz em tempo real. E ele talvez seja um dos poucos no mundo, a gente pode dizer que é uma espécie de Bloomberg dessa interação, principalmente pela plataforma dele, que é fundamentalmente o YouTube e a plataforma própria que ele criou. Aqui tem umas perguntas interessantes, né? Primeiro, eu vou aproveitar quando a professora ele falou, se fosse aula, seria diferente. E aí todo mundo ficou com aquela cara, duvido, né? Se a gente tivesse um aplicativo aqui, para cada um dar a sua opinião sobre as questões que a gente está colocando, a gente já teria revolucionado isso. Porque se eu perguntar nesse instante, qual é o nível da represa da Cantareira hoje? Cada um tem uma noção disso, não tem? Em função do seu conhecimento em relação à chuva caindo, passo pela estrada, sobrevoo, não é isso? Então a gente filtra pelo nosso olho. Então eu ia destruir o conhecimento, que é o que está fazendo. Nós estamos destruindo ele. Poderia ter feito isso individualmente ou em grupos. Poderia ter feito um quiz para ver quem que ia ganhar no final. E depois que a gente colocasse o slide dizendo o nível é X%, você reconstrói tudo em função dos elementos que fazem isso existir. Está claro isso? Isso é complicado de fazer? Não. Tem 300 aplicativos gratuitos na Apple Store ou na Google Store que permitem esse tipo de pesquisa. Instantaneamente vai te dar gráficos, vai te mostrar porcentagem de gente falou isso, aquilo, vermelho, azul, preto, tal, etc. Homem, mulher, faixa etária. Então, só para vocês terem uma ideia de algo que é ridículo para a gente utilizar. As outras perguntas, por exemplo, arquitetura, engenharia, alguém mandou uma questão, né? Como é que a gente faz? Rio de Janeiro. Na aula de hoje, eu procurei mesclar... Hã? Não, foi o vídeo. Ah, foi lá. É tecnologia. O que acontece? Engenharia e arquitetura, tal, tem muitos, vamos dizer assim, aplicativos e sistemas, mas o ensino já mudou. Houve uma ruptura de processo, e é isso mesmo, professor, é processo, né? A Babson School of Engineering criou a engenharia baseada em projeto e problema, pode ser PBL. Não estou juntando, são coisas distintas, mas na engenharia se usa os dois. É projeto, visão sistêmica e problema. Então você tem um problema de engenharia para resolver que vai precisar de álgebra linear, cálculo 1, resistência dos materiais, mecânica dos fluidos, cálculo estrutural, papapá. E você vai puxar a teoria de acordo com a necessidade de resolução. Então percebam que eu estou migrando para aspectos de realidade. Eu tive álgebra linear no segundo semestre, dado por uma aluna da mestrado da matemática que odiava Politécnico. E fui usar no 4º ano em pesquisa operacional. O que eu sabia de álgebra linear no 4º ano? Nada. Tá certo?
Então, o dia que eu precisar integrar isso, eu tenho um fenômeno, eu tenho um projeto, tenho visão disso integrada de impacto de todo quanto é tipo, impacto técnico, impacto de sustentabilidade, ecológico, e eu reúno os elementos. Isso dá trabalho. Então, aí, esse é o grande ponto. O INSPER implantou o curso de Engenharia Civil e de Produção nesse modelo. Quem fez foi um colega nosso politécnico. Não, o diretor é o... me fugiu o nome. Colega do Henrique Correia, que fez mestrado, ele estava terminando o mestrado quando eu entrei. Já vou lembrar. O nome é Dose. Né? E depois falou em filtro. Gente, o filtro eu acho que foi dito por todos nós. Né? Você pode até ter tecnologia capenga. Se o professor é bom, ela não vai ser tão efetiva. Agora, se você juntar um modelo pedagógico excelente que integra a tecnologia para fazer com que se amplie a competência do professor, você vai ser gol de placa toda hora. Então, filtro, obviamente. Falamos em curadoria, né? E também, algo que a gente não tratou, tem um problema sério de, a hora que eu vou pegar material, misturar com o meu, fazer isso, aquilo, é livre, não livre. Nós temos, por exemplo, Creative Commons. Mas respeitar isso é outro problema. Então, a parte legal de copyright, de direitos, tal, não está resolvida nesse sentido. É uma discussão muito ampla. Depois alguém falou, a língua inglesa é tudo tranquilo, e nós? Começa agora. Começa agora. Por quê? Falta pouquinho tempo para não só traduzir texto, já está bom, mas falta pouco tempo para eu falar, bom dia, turma, e isso ser ouvido por qualquer língua, por quem estiver ouvindo meu bom dia, da forma com que o país dele usa, que às vezes a gente fala alô no telefone, o português de Portugal fala estou, não é isso? Então eu não posso falar alô e ele ouvir alô, ele tem que ouvir estou. Isso está acontecendo já. A Google já pratica isso com escolas entre México, Colômbia e Flórida, onde os alunos, uma vez por semana, fazem um intercâmbio, os americanos, jovens, falando em inglês, e os colombianos ouvindo em espanhol, e vice-versa. Então, a língua é a única vantagem comparativa que nós temos hoje para não termos concorrência efetiva em processos educacionais de boa qualidade. Por isso que o pessoal nada de braçada e não entrega qualidade. Em muitas instituições. A hora que cai isso, muda todo o cenário. Tá certo? E eu tenho certeza que vocês sabem disso, né? Depois, como avaliar EAD? Da mesma forma que avalia qualquer outra coisa. Se a avaliação for boa e vai medir o que ele aprendeu, vai medir. Se vai medir a média, vai medir a média. Só tenha em mente o seguinte, a forma pelo qual você aprende não pode ser um processo de discriminação em relação ao que foi aprendido. O MEC divulgou e depois tirou do ar dados do ENAD de 2007 e 2009 de cursos que foram feitos à distância e presencial, das mesmas carreiras, todas as notas dos alunos à distância foram superior ao presencial, mas não estatisticamente superior, que significa que a aprendizagem foi a mesma no mínimo, com uma vantagem. Em países como Alemanha, Espanha e Canadá, as empresas hoje preferem alunos que têm formação à distância porque eles são mais determinados, porque tem que buscar o estudo. Não tem que ir atrás de um ponto fixo para obtê-lo. Disciplinados, mais flexíveis, trabalham melhor em grupo, leem e escrevem melhor, porque a interação é muito intensa, tá certo? E dominam as ferramentas que fazem parte do mundo competitivo de hoje para você trabalhar, tá certo? Ou seja, na parte de uma economia de conhecimento e não uma economia de fazer a coisa acontecer no braço, tá certo? Isso vale para tudo, para tudo. Desde o camarada que herda um pedaço de chão numa fazenda, até o cara que está trabalhando com inteligência artificial. Não pode ser ignorado, ok?
Eu acho que eu cobri tudo aqui. Se não cobrir alguma coisa, podem. Não, acho que o professor passou pelas questões que foram relacionadas à fala dele. Acho que interessante seria abrir, né, se as pessoas quiserem comentar, perguntar algo, a gente fica bem à disposição. Bom, eu tenho uma pergunta, professora Lília, na verdade, mas gostaria que você falasse um pouquinho melhor essa questão da personalização e da diferenciação, porque, como você mesmo comentou, no ensino superior nós temos classes grandes, né, salas grandes, e isso é um desafio, né, seja para o presencial, seja para o EAD, as salas virtuais também são grandes, então como é que eu também cuido dessa mediação, principalmente se é totalmente online, né? Então, o que você poderia falar sobre isso? Então, a partir do momento que você consegue coletar dados, a personalização está sempre baseada nos analytics, né? Então, você, de alguma forma, coletar dados. Se você estiver num ambiente virtual, muito mais fácil você usar algum meio virtual para coletar esses dados. No ambiente presencial, você pode também arranjar algumas formas mais analógicas de coletar esses dados. A partir do momento que você tem essas informações em mãos, você pode fazer uma ação visando personalizar. Como? Eu posso organizar esses meus alunos em grupos dentro da sala de aula para o presencial. Tá? Organizar esses meus alunos em grupos de forma que eu tenha objetivos específicos para isso. Ou eu tenho grupos todos heterogêneos, e aí meu objetivo é resolver um problema e todo mundo vai se ajudar para resolver aquele problema. Ou eu posso ter grupos um pouco mais homogêneos para que eu acompanhe algum grupo. Supondo que eu tenho um grupo em que todos os alunos são muito bons num determinado conteúdo que eu estou trabalhando. E o meu objetivo é ficar com esses alunos um tempo a mais e provocá-los para que eles possam ir além. Enquanto isso, os outros alunos estão organizados, resolvendo desafios de acordo com o que eles seriam capazes de resolver, na verdade, pensando em Vygotsky, né, um pouquinho além do que eles seriam capazes de resolver, para que a gente realmente tenha um desequilíbrio e eles aprendam. Então, no presencial, a personalização está muito relacionada com você obter informações prévias sobre os seus alunos e você agir a partir delas. Essa é uma forma. A outra forma, supondo que esses grupos estão organizados de forma heterogênea, é você poder oferecer experiências diferentes de aprendizagem. Então, por exemplo, um dos grupos está trabalhando com vídeo, o outro grupo está trabalhando com analógico, porque tem muito aluno que a tecnologia não é tão assim importante para ele, prefere ler um livro e grifar com grifa-texto, depois anotar no caderno, tipo eu. Quer dizer, tem gente que prefere desse jeito. Então, tem aluno que prefere aprender assim. Então, eu tenho que oferecer diferentes experiências de aprendizagem em sala de aula para que aquele meu aluno possa realizar atividades que mais se identificam com a forma que ele aprende melhor. Tem um teste do QMágico, não sei se alguém já acessou, eu posso colocar o link também aí no aplicativo depois, que é de estilos de aprendizagem. Isso é muito interessante dos alunos responderem, porque ele vai ler como é que ele aprende melhor. Tem alunos que aprendem melhor colaborativamente, tem alunos que aprendem melhor sozinho, o outro atrapalha e ele distrai. Então, você também conhecer um pouco o estilo de aprendizagem dos seus alunos favorece. Então, isso, por exemplo, de um ambiente presencial complementado pelo online, ou em sala de aula, ou em outros ambientes. Agora, se a gente pensar num outro movimento, que é em turmas grandes do EAD, de que maneira que eu organizo esse EAD? É lógico que aí o professor tem muito mais. De que maneira que ele é um EAD que não é uma transposição do presencial? Que eu acho que essa é a grande questão, né? Então, pensar como é que no EAD você pode personalizar de uma forma mais específica. Aí eu vou deixar para o professor contar. Olha, muitas das questões que a gente acha que na EAD se perde, por exemplo, aquela parte de estar junto com a turma. Se perde só a parte dos sentidos que você não consegue fazer via computador, tá certo? Então, o que acontece? Eu tinha tutores que, a partir da segunda ou terceira interação num chat, já sabia como é que tinha que controlar o aluno como se fosse uma sala de aula convencional. Então, mas eu não sirvo para isso. Aí é outro papo. Porque tem o estilo de aprendizagem e tem o estilo de ensino. Vocês terem uma ideia, isso são dados reais.
Eu fazia, por exemplo, turmas para preparar tutores para trabalharem para mim. Então, ele vinha o currículo. Então, tinha doutores, mestres, especialistas. 40% caíam fora porque não completavam o primeiro módulo, que era ensinar no ambiente virtual. Ou seja, como que eu viro um professor virtual? Ou seja, 40% dos professores não passavam. À medida que o tempo foi passando, a última turma que a gente fez foi 2012, 2013, não lembro agora, esse número diminuiu para 25%. Então vejam vocês que já está entrando professor com pelo menos uma vontade, não só de quero ser, mas tem o cacuete para. Está claro isso? Então é um processo igual da aprendizagem. Tá certo? E como a professora colocou extremamente bem, tudo isso é releitura. Tá certo? Com uma vantagem. Não tem como o cara se esquivar no EAD. Se ele quiser, ele pode ir lá, não fazer nada, fazer a atividade final e passar. Problema dele. Não se esquivou, eu garanto para vocês, porque se ele não fizer aquilo lá, ele não passa, se o curso for sério. Ok? Qual a porcentagem de alunos assim no EAD? Não chega a 2%, 3%, que o cara vai te dar aquela surpresa. Tá certo? E interessante, você precisa fazer com que o aluno se torne um aluno de EAD. Então, segurar na mão muito mais que no presencial. Então, é um processo, entre aspas, o que eu vou falar não tem nada a ver com as nossas linguagens de doutores e mestres, tá? Mas o pós-venda do seu processo é muito importante. Então, por exemplo, você surpreende o aluno quando ele não entra no ambiente virtual, com os analytics, né? 1 ou 2 dias, e ele recebe um aviso do tutor dizendo: por que você não está estudando? Qual é o problema? E tem um clique aqui, que às vezes o cara não sabe configurar o ambiente para ele. Nunca fez na vida, está claro isso? E aí normalmente começa um processo de terapia. O meu chefe me ferrou essa semana, não consegui estudar. Tive que viajar, um problema de saúde, está certo? Então, qual o número ideal? Dá para fazer isso com 1.000 alunos? Por enquanto não, porque 90% de 1.000 alunos seria se eu pudesse ter algo que me dissesse que eu consigo resolver com um processo mecânico, com inteligência artificial, 90% dos casos. Está claro isso? Não me olhem assim, vai acontecer logo. Ok? E isso vai permitir tutoria com 1.000 alunos efetiva. Ok? Mas, de nossa forma, alunos de graduação, nós nunca ultrapassamos 50. E alunos de pós, nunca ultrapassamos 35. O MEC tem um número mágico, 133. 1 para 133. Não sei onde ele tirou essa cabala aí, né? 133 soma 7, pode ser isso, né? Mas por que não é 125 e tal? Não sei. A fórmula que o secretário, na época, foi o Carlos Biochovski, que fez muita coisa, mas esse número até hoje eu tenho ele na cabeça. Por que 133? Tá? Então, até 133, dentro das regras do MEC, você está ok. Agora, se o aluno vai aprender, porque você não tem que ter um super tutor para cada turma. Quantos super tutores a gente tem? Quantos super alunos a gente tem? Está claro isso? Né? Então, aí vocês percebem que a problemática é muito semelhante, só que na EAD se agrava, porque a presença, ouça o que eu vou falar, é maior. Se vocês forem numa turma, aqui já teve graduação, os caras nunca se viram na vida, se vê em 4 provas, quando se encontra parece que se conhece há 30 anos, e é só isso aqui. Né? Opa, professor, precisa de um microfone ali, quem está com o microfone? É um professor absolutamente ignorante em termos pedagógicos, mas uma pergunta assim que vem: os chineses, os coreanos, têm sido extremamente falados sobre os sistemas, a rapidez e a revolução que conseguiram fazer no seu ensino. O quanto foi utilizado, ou poderia ter sido melhor utilizado, se utilizassem metodologias mais digitais. Não que eu seja contra, a pergunta é absolutamente inocente mesmo. Não, não é inocente, é uma pergunta excelente.
Professor, seu nome eu não peguei. Paulo. Senhor Paulo, a Coreia entuchou o ensino fundamental com tecnologia e criou um bando de idiotas. Eles perderam uma geração. E na parte básica de ensino, eles voltaram para os métodos tradicionais. Para entender muito melhor o que talvez a neurociência vai absorver. A professora, a senhora é psicóloga, não sou, mas o que a neurociência está absorvendo e não estamos integrando totalmente as áreas. Porque, sugestão, leiam journals científicos de neurociência quando tem artigo de educação. Porque já começamos a ter novas configurações dentro do cérebro de como, por exemplo, armazenar informação. Hoje é importante eu saber a informação ou onde obtê-la, está claro isso? O seu cérebro já se posicionou para isso. Então, quando você dá uma referência para o aluno e a referência tradicional, para aquilo não tem utilidade. Então, já no seu plano de aula, comece a utilizar www, HTTP, tá certo? E, eventualmente, onde isso está correlacionado, ok? E isso não é invenção minha. Há estudos profundos sobre isso. E a Coreia não só fez isso, como eu tive a oportunidade de conhecer um dos fundadores do plano de políticas públicas da educação da Coreia. E eles evoluíram de uma forma fantástica, que no pós-guerra, se você olhar para Seul e o rio que corta Seul, que agora me foge o nome, parece esses nossos córregos que a gente tem aqui em São Paulo, com aqueles barracos que infelizmente ainda existem. Nesse período, perceba que o modelo que eles utilizaram era: se eu sei martelar, eu vou ensinar a martelar quem estiver ao meu redor na hora que der. Então, se a gente tomar café hoje às 5, todo mundo vai aprender a martelar. Esse foi o modelo educacional pós-guerra na Coreia. Depois eles construíram a escola tradicional em 2 etapas, uma fazendo o que eu falei para o senhor, aquele processo de muita tecnologia e pouco cabeça, tá certo? E depois eles pegaram o jeito. Hoje, eles chamam o sistema de hoje AAA, Anyone, Anywhere, Anything, tá certo? E isso, o que é? Essa mistura. Eu posso ter alunos de 9 anos dando aula para alunos de 7 anos, se ele é avançado, porque aí ele não fica se comportando mal porque ele terminou antes e não tem o que fazer, está claro isso? E assim vai. Qual que é? O plano não é um modelo educacional, esse é o problema de raiz nosso, que não é deles, não é do Japão, não é da Noruega, não é da Suécia e tal. E eu estou cansado de ouvir que nós somos diferentes, a nossa cultura é outra, a gente é um país grande. Grande, tem 5.000 municípios. Nós não temos base. Então, qual é o conceito? Toda a população ativa tem que estar apta a trabalhar na economia do conhecimento. Não importa se tem 15, 20 ou 60 anos. Só os de 70 que eles liberaram. Então, até 2025, todo coreano vai estar apto a trabalhar na economia do conhecimento. Chineses escalaram 120 mil tradutores quando o Coursera começou a soltar cursos. A Universidade Aberta da China tem 20 milhões de alunos. É número isso ou não? Vamos falar de número? A Universidade Aberta da Indonésia tem 700 mil alunos. Tá certo? Então, é uma questão de você colocar. Se eu tivesse a caneta do ministro da Educação hoje, a primeira coisa que eu faria é: política educacional pública é federal. A estrutura é de técnicos e instâncias que pensam a visão dessa estrutura. Se muda partido numa partido, se o secretário municipal X está fazendo um bom trabalho, ele fica, ele não sai. E assim vai. Não precisa falar como é, tá certo? Agora, o que tem de doutor falando bonito, com todos os sotaques, né? O
que me impressiona mais são aqueles mais sofisticados. Ok? Professor, quero agradecer, então, mais uma vez, ao professor Stavros, a sua presença, a toda a sua contribuição, sua experiência. Professora Lilian também, quero agradecer do fundo do coração, acho que foi uma tarde muito interessante para nós, que, na verdade, como eles mesmos nos disseram, né, não temos nenhuma resposta, temos muitas provocações e questões para pensarmos e trabalharmos juntos durante todo esse semestre. Então, agradeço a todos e, como a professora falou, depois o material a gente vai disponibilizar para vocês no próprio aplicativo e agradeço mais uma vez a todos vocês.